Olá, esse é mais uma Apostila Convida. Meu nome é Jorge Cruz. Sou Roberta Matias. E na nossa série de programas sobre a Mostra de Cinemas do Brasil, na nossa cobertura especial da Mostra, a gente recebe hoje a Paola Barreto, ela que é diretora do Cine Fantasma, Assombrações dos Cinemas de Rua, um curta de 2013 que está sendo exibido até o dia 31 de dezembro. Se você está ouvindo esse programa a tempo, é só entrar no mostradocinemadobrasil.com.br, dentro do programa Mulheres Gravando. Então, queria agradecer a presença da Paola, disponibilizar aí seu tempo para poder falar sobre o filme, sobre o projeto que vem a partir dele. Né, o Cine Fantasma são vídeo intervenções urbanas que ocupam espaços públicos ao ar livre. Então, se você ainda não assistiu o curta, a gente até recomenda que você assista lá na Mostra de Cinemas do Brasil e volte para assistir a entrevista. Então, Roberta, obrigado também por dividir o espaço com a gente. Queria que você começasse falando aí sobre o filme, né? Você tem texto da Roberta lá no site sobre o Cine Fantasma e a gente começasse aí o nosso papo. Muito obrigado. Boa tarde, Paola. Obrigada por estar aqui com a gente para bater um papo. Na verdade, eu queria que você começasse um pouco, né? Eu não gosto muito de dar spoiler do filme para quem vai escutar, e que a ideia é que esse seja um conteúdo a mais para a pessoa poder ver antes ou depois, né? Assim, então, eu queria que você fizesse mesmo se apresentasse, né, para a gente, da maneira como você preferir, que a gente também deixa que as pessoas se apresentem da maneira como elas preferem se apresentar, e falasse um pouco de como foi a ideia inicial do projeto, né, de como ele se formou, como foi a formação do coletivo, e como é que vocês começaram naquele embrião ali de projeto, como é que vocês começaram a atuar, o que motivou, né, esse início de projeto. Então, é isso. Obrigada, Jorge. Obrigada, Roberta. Feliz de estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho do Cine Fantasma. Bom, meu nome é Paula Barreto, eu também sou conhecida como Doutor Fantasma, muito a partir desse projeto do Cine Fantasma. Na verdade, esse trabalho que, enfim, está participando da mostra como um curta-metragem, ele é um registro de uma série de intervenções que a gente fez em 2013, no início de 2013, foi dentro do contexto da Mostra do Filme Livre, que é um festival de cinema organizado pelo Guilherme Whittaker. E, na época, Guilherme, enfim, a gente se conhece há muitos anos e tal, e ele perguntou se eu não tinha um filme para inscrever na mostra. Eu falei, não faço mais cinema. E a gente entrou numa conversa se o cinema acabou, o cinema não acabou, o cinema morreu, o cinema não morreu. E eu tinha, na época, uma inquietação bem grande, assim, de perceber uma série de salas de cinema fechadas, salas de cinema onde eu havia me formado na minha cinefilia, né? Eu fiz faculdade de cinema no Rio, na UF, então muitos dos cinemas da minha juventude fechados, alguns transformados em igrejas, outros em estacionamento, farmácia. E aí eu já vinha trabalhando, já tinha um tempo com algumas práticas de cinema expandido, videoprojeções em superfícies não planas, enfim, videomapping, algumas experimentações também com circuito de vídeo. Então, tinha um desejo também de repensar essas formas audiovisuais fora das salas, mas, ao mesmo tempo, em diálogo com essas salas se fantasmagorizando, desaparecendo e tal. E aí, enfim, aí o embrião começou com o Guilherme mesmo, com esse convite do Guilherme, e aí a gente começando a fazer brainstorming, e aí a gente fez um projeto, a gente conseguiu uma verba, a gente ganhou um prêmio que chamava Coletiva Ideia. Eu acho que só teve uma edição desse prêmio. E aí, com a verba desse prêmio, a gente conseguiu alugar um projetor com muita potência, a gente conseguiu montar uma picape com uma estrutura para acomodar esse projetor, e a gente conseguiu, então, realizar um cortejo, que era essa a ideia.
porque se o projeto ele tem um aspecto que está muito ligado à questão da projeção mesmo, da imagem, né, dessa relação com o cinema, ele também tem um diálogo muito forte com a rua e com a presença dos corpos na rua e com a gente ocupar a rua com arte, com imagem, com projeção e com uma espécie de festejo também. Então, tinha uma ideia também da gente fazer um cortejo fúnebre festivo, carnavalesco. A gente, nas primeiras assombrações que a gente fez, porque a gente começou a chamar de assombração, isso que a gente estava fazendo, a gente trabalhou junto com um grupo de teatro também, que estava ensaiando na época uma peça, Hélio Gabalo, enfim, um grupo incrível, com muitos amigos, e aí tinha também um aspecto de teatro de rua, de muitas técnicas, na verdade, que a gente associa. A gente tinha uma pessoa com um microfone entrevistando as pessoas na rua, então também tinha um pouco de uma paródia desses programas de atualidades, estamos online, estamos no ar, e a gente estava fazendo isso em 2013, uma época que a gente não tinha essa disseminação das lives, assim como a gente tem hoje, né? De algum modo, a gente está fazendo um streaming da rua, numa projeção ao ar livre, tinha um caráter assim bem inaugural, parecia para nós, pelo menos, o que a gente estava fazendo, tinha uma espécie de ineditismo, assim, né? Quando a gente começou a fazer isso no começo de 2013. Então, foi basicamente assim que começou, de um convite para participar de um festival de cinema, de uma constatação de que os cinemas estão fechando, de um desejo de trabalhar com o cinema também num sentido expandido e de uma vontade de estar na rua, assim, contra essas lógicas do medo, da insegurança, né, do que parte dessas lógicas é o que faz com que os cinemas se fechem, né, e vão para dentro dos shoppings, um pouco dessa lógica privatista da rua, né? Enfim, excludente. Embora a gente tenha um aspecto que está muito ligado às salas de cinema e à história das salas de cinema e às memórias relacionadas aos filmes e às projeções, é um projeto que está em diálogo direto com questões relacionadas à ocupação do espaço público, à gentrificação dos espaços urbanos, a quem tem direito à rua, a quais são os fenômenos de reurbanização dos espaços que fazem com que os cinemas sejam retirados daí, com que a própria noção de diversão na rua seja vista como algo perigoso, e aí os cinemas precisam ir para dentro dos shoppings por uma questão de segurança, enfim. Então, a gente estava, na verdade, dialogando com um espectro amplo assim, de questões nesse começo do projeto, desde o início. Agora, eu acho muito interessante que você falou que começaram a fazer em 2013, que é justamente o início da mídia alternativa, e me parece que o processo que vocês usam de captação é muito parecido com o processo de algumas mídias alternativas durante manifestações ou né, reivindicações por alguma coisa. E uma das coisas que você chega lá a anunciar no finalzinho, que vocês chegam, né, enquanto coletivo, a anunciar no finalzinho do filme, é que existe um caráter político no filme, né, que é esse de ocupação, e de que talvez as nossas manifestações políticas ou contrárias a algo, elas precisem também se modificar para poder ganhar um pouco de espaço, né? Já que está tudo tão difícil. E é muito interessante justamente que esse seu filme venha a ser resgatado nesse momento específico que estamos todos passando, né? E que eu acho que, mais do que nunca, essas memórias precisam ser evocadas, né? A gente precisa saber, a gente precisa lembrar e a gente precisa falar o que aconteceu, é necessário. Sim. Então, eu fiquei muito pensando nisso quando eu vi o filme, de como ele revisto sob essa ótica que estamos vivendo,
ele traz mais ainda essa força, né? E calhou da gente estar nessa discussão levantada essa semana pelo documentário do Emicida, mas que já vinha há alguns anos na crítica cinematográfica e no meio, de quão político ou o quanto a política é importante no cinema e quais caráteres você precisa fazer para analisar um filme, né? Qual é a validade do filme? Bom, isso para mim não é uma questão, porque para mim arte é política, né? Não é indissociável. É um posicionamento perante a algumas questões. Mas essa semana vem muito forte, assim, em vários meios, e por conta assim, do documentário do Emicida, uma questão de forma e conteúdo. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre a ação de vocês, a performance, a vídeo, arte, mas com esse caráter político que vocês ali anunciam no final, né? Tem um debate ali no final do filme sobre isso. Então, a gente começou o projeto em março, né? E ele acabou tendo uma repercussão talvez maior até do que a gente estava esperando. A gente fez, como eu falei, tinha essa ideia desse desfile fúnebre, né? Desse meio carnaval de rua, porque tinha sido em março, acho que a gente fez isso, a gente começou os ensaios e a pesquisa, tudo nesse período até do carnaval mesmo. Mas logo depois, enfim, 2013, né, as jornadas de junho, toda essa questão da gente ocupar as ruas com manifestação, com reivindicação, ela veio muito forte. E a gente estava na rua com um projetor, porque a gente fez isso em março, logo depois teve um festival Baixo Centro em São Paulo, e a gente foi para São Paulo fazendo o festival Baixo Centro também. Lá a gente não tinha uma estrutura com patrocínio e tudo, mas a gente montou um triciclo, e aí a gente foi para o centro de São Paulo, e aí a gente fez as projeções, e aí a gente estava em diálogo ali com população em situação de rua, tinham colegas que estavam fazendo ações debaixo do Minhocão também, então um debate muito forte sobre direito à cidade, aí a gente ainda estava no debate de não vai ter Copa, né? Então, na verdade, a questão específica da sala de cinema, ela começou a se estilhaçar já ali. Tinha esse diálogo direto, claro, com essa memória dos templos cinematográficos e das transformações das formas como a gente frui a imagem, né? Enfim, é um tema bastante grande, esse tema do crepúsculo das salas de cinema, ou da obsolescência das mídias, ou das transformações nos modos que as imagens são compartilhadas, enfim, é um assunto específico isso também. Mas ali em 2013, a gente com o projetor na rua, a gente começou a encontrar outras pessoas também com projetor, e aí o Cine Fantasma, o que era uma assombração restrita ao campo ali do audiovisual, ou dessa problemática específica da sala de cinema, ela começou a ressoar outras coisas também, outros fantasmas começaram a aparecer, por assim dizer, né? E eu fico até arrepiada, porque tem muitas imagens muito fortes, e a gente na rua, e a coisa do streaming, de fazer ao vivo, e de tecnologias que a gente ia trocando, porque a gente ainda não dominava isso, né? E como levar o projetor portátil, que tipo de bateria, como é que a gente carrega, e onde que a gente faz, e quem é que tem extensão. Então, nessa época também tinha um coletivo Projetação aqui no Rio, que surgiu também nessa época, Júlia, enfim, amigas queridas, assim, designers que tinham uma proposta estética um pouco diferente da nossa, trabalhavam muito mais com palavra, né? E a gente trabalha muito com imagem, o que a gente faz é uma grande colagem, eu também não vou dar spoiler para as pessoas verem o filme e entenderem o que são as assombrações que a gente faz. Mas aí a gente começou a expandir um pouco a nossa atuação, não apenas relacionar os fantasmas das salas fechadas, mas a gente fez, junto com Projetação, uma ação no prédio do DOPS, ali. Então, sempre relacionando com a memória dos espaços
a memória de espaços que estão sofrendo algum processo de apagamento ou de esquecimento, isso que você falou agora, né, da importância da gente lembrar, da gente não esquecer, da gente saber de onde a gente veio, do que aconteceu, né? Então, lutar contra os apagamentos. Uma ação que estava sendo promovida, se não me engano, não sei se era o grupo Tortura Nunca Mais, mas era uma ação que estava sendo realizada porque tinha um debate do que iria ser feito do prédio do DOPS, se ia ser feito um museu da polícia ou uma memória aos desaparecidos, né? Então, um espaço em disputa, então questões relacionadas à memória em disputa, memória, história, arquivo, né? Monumento, significância de espaços, edifícios, né, simbólicos e tradicionais dentro da cidade. Quem reocupa esses espaços, ressignifica esses espaços, como musear esses espaços ou transformar esses espaços em espaços, né, enfim, de reverência a um pensamento, a uma história, a um acontecimento, né? Monumentaliza ou não monumentaliza, enfim, uma discussão ampla. A gente fez uma ação no prédio do DOPS, a gente fez uma ação, lá foi junto com projetação, dentro desse evento maior. A gente fez uma ação também que foi muito forte e que também ajudou a redirecionar o trabalho, que foi na Aldeia Maracanã, na época Aldeia Maracanã, essa área de manejo indígena próxima, né, ao Maracanã, que Sérgio Cabral havia cedido para ser transformado num shopping center, naquela fase do Rio de Janeiro. E muitas pessoas ocupando, né? Indígenas de diversas etnias ali, Zé Guajajara, o cacique da aldeia, e aí a gente foi para lá uma vez, numa vigília, a gente ia para lá com um projetor, com um computador, a gente fez uma pagelança, uma fogueira, enfim, tem registro, depois eu posso compartilhar com vocês, a gente tem o Flickr, né? Registros dessas ações. E aí essa da Aldeia Maracanã foi bem forte, porque aí esse aspecto todo que a gente já falou aqui, né, o aspecto político do trabalho de memória, do trabalho de história, do trabalho de arquivo, ele ali juntou também de uma maneira muito potente com o ritual de invocação, o ritual de fazer aparecer, o ritual de não deixar sumir, o ritual realmente de presentificar. Que, eu fico arrepiada de novo, que no início do projeto tinha um caráter muito festivo, brincalhão, dessa coisa do clown, né? Da trupe mambembe, circense, do Doutor Fantasma, meio charlatão na rua, da lanterna mágica, e de repente era tudo verdade, não era charlatão coisa nenhuma, a gente estava realmente trazendo os fantasmas ali, e aí a ficha caiu, assim, e aí eu enfim, eu comecei a entender outras dimensões desse trabalho, assim, mais relacionadas com uma ligação com o invisível mesmo, com o que não está manifesto, mas a gente pode fazer manifestar a partir do momento em que tem um grupo de pessoas unidas ali para fazer a coisa aparecer. Então, acho que de 2013 é um pouco isso que eu posso falar. Assim, a gente fez no Ceará também, foi muito lindo, também foi em 2013. A gente foi para lá para a abertura do mestrado em artes lá, da Federal do Ceará, então a gente tinha um convite, tinha uma estrutura também com projetor, com tudo isso para fazer em grande escala. E lá a gente foi para uma praça também, um espaço que tinha uma sala de cinema, o Cinema São Luís, eu esqueci o nome da praça agora, o cinema fechado também, e uma praça muito degradada, assim, com muita gente em situação de rua, algumas pessoas, enfim, consumindo crack mesmo, um lugar difícil, assim, né? E que até havia um certo receio da instituição lá da gente ir para esse espaço, convidar pessoas, fazer um evento da universidade nesse lugar de noite, e aí queriam que a gente levasse segurança, e aí eu falei, cara, se eu for levar segurança, eu falia, eu fui à falência, assim, não é sobre isso, é sobre a gente ir enfrentar, porque assim, as pessoas moram nesse lugar, né? As pessoas estão nessa situação. Se a gente vai fazer uma ação na rua, a gente vai fazer uma ação na rua. A gente não vai fazer uma ação na rua com segurança, né? Não faz sentido.
E foi muito forte, foi uma das ações mais fortes, porque a gente era um grupo de mais ou menos umas 30 pessoas. O nosso grupo, o coletivo que a gente formou lá, só eu que fui do Rio, então tem um pouco essa característica. Em outros lugares a gente monta coletivos com as pessoas do lugar. Então lá tinha uma estudante de jornalismo, uma estudante de cinema, uma estudante de história, uma estudante de teatro. A gente montou um grupo com o pessoal da graduação, que cada um numa função ali, contemplando essas facetas do projeto. A gente fez uma pesquisa prévia e tal, e foi todo mundo para a rua, com esse espírito da brincadeira também, porque tem um caráter lúdico que a gente nunca perde, assim, não tem um aspecto solene, apesar de haver a solenidade também, mas tem essa dimensão da brincadeira lúdica também. E foi incrível, assim, no final, assim, todo mundo muito emocionado. Aí as pessoas da rua pararam para olhar, pararam para conversar. Tinha um sujeito da rua que viu um trecho de um filme que a gente exibiu do Bruce Lee. O cara falou toda a vida do Bruce Lee, que a gente não conhecia. Então a gente tomou uma aula de um sujeito que estava sentado no banco da praça. Então, assim, muita coisa forte realmente, assim, de poder estabelecer um laço, né? Uma coisa bem mágica, assim mesmo, né? Então, 2013 foi assim. Eu acho que o trabalho de vocês tem uma coisa que é muito louca, porque ao mesmo tempo em que é um cortejo, né? Um cortejo fúnebre, né? Vocês acendem velas, mas é como se vocês estivessem, é quase xamânico aquilo, né? É quase como se vocês estivessem, você citou depois a aldeia Maracanã, mas é quase como se vocês estivessem invocando os fantasmas do passado para que eles viessem à tona mesmo, né? Quando você põe ali vocês põem a projeção na sala de cinema, o que poderia ser uma coisa só arquitetônica, só que existe a relação com o outro, né? Com a pessoa que viu, com a pessoa que estava lá naquele momento. E aí eu acho incrível que eu não sabia que o projeto tinha caminhado por esse outro viés, né? De trabalhar com essas questões da aldeia Maracanã e tal, porque é isso, quando você vê, quando eu até hoje conversei com o Jorge sobre isso, e hoje fiz um post sobre isso, porque foi uma coisa muito impactante, porque naquela projeção eu me lembrei da minha primeira sessão de cinema. Uma das projeções de você, eu voltei e voltou assim, parece que o negócio, a memória foi resgatada de tal forma que é uma coisa impressionante, assim, não tem... E imagino que com outras questões, deva ser assim também. E por isso que eu acho que esse tipo de intervenção artística, né, que muito se voltando à ideia a arte é ou não é política, gente, como é que pode não ser política, né? Se não é política, o que é, né? Mesmo que você não se posicione, nesse não posicionamento já está aí claro. Né? Um anúncio já tem um do que sensível, já tem uma partilha sensível. Não, é interessante porque, por ter acontecido em 2013, a gente também viveu um auge da rede social como ferramenta de mobilização, né? Antes de virar uma ferramenta de disseminação de notícias, às vezes, geralmente falsas. Né? O exemplo é que a gente usava as hashtags para se informar sobre determinadas coisas e hoje a gente faz para divulgar o que a gente está falando. A gente não faz mais isso. Então, muita coisa a Paola até já antecipou, mas eu queria perguntar os desdobramentos a partir daquele ano, assim, porque foi um ano que a gente criou várias conexões e rompimentos entre nós, né, como sociedade, entre família, entre amigos. Então, queria que você falasse o que ficou, outras coisas que se desenvolveram a partir daí, outras iniciativas que talvez surgiram em outros espaços, inspirados no Cine Fantasma. Como que foi esse desdobramento, além desse que você já contou para a gente? E o que ficou desse período em que a gente acho que soube usar melhor as ferramentas que a gente tinha de nos conectar aí pelas redes em comparação com hoje?
É verdade, né? A gente usava muito o Facebook, enfim, a gente ainda tem uma página do Cine Fantasma lá no Facebook, ela não está muito ativa, mas ela ainda ficou ativa uns 2, 3 anos. O Facebook ainda era uma ferramenta onde a gente fazia as convocações para as assombrações, onde a gente perguntava sobre memórias. Então, isso, por exemplo, que a Roberta falou, da emoção de lembrar de uma sala de cinema. Então, a gente fazia muita pesquisa ali, que a gente começou a ter, acho que tem, sei lá, 3 mil ou mais de 3 mil pessoas que seguem. Então, a gente jogava lá perguntas, assim, né? A gente foi convidado para ir para um festival Mostra Sesc da Serra Fluminense. Então, a gente começou a fazer uma pesquisa dos cinemas de Petrópolis, de Teresópolis e de Nova Friburgo. E aí as redes eram um canal realmente para a gente trocar ideia, formar aquela comunidade, aí a gente criava o evento, aí as pessoas compartilhavam, às vezes tinha gente que botava foto de a pessoa criança no cinema, ou compartilhava memórias, né? Trazia coisas, e aí a gente ia fazendo essa grande colagem, a gente usou muito o Facebook, assim. Depois a gente fez um blog também, no Blogspot, e aí lá a gente começou a juntar... A gente fazia muita pesquisa na internet, e aí a gente começou a descobrir que tem já como se fala? Um nicho de pessoas, aficionados, né, das salas de cinema. Sim. Então, existe já esse desejo, essa nostalgia. Eu acho que está muito relacionado àquilo de colecionar as revistas também, né? Saber qual filme passou em qual lugar, um pouco desse grupo de colecionadores, assim, que também, de algum modo, estavam órfãos dessas salas, perdendo espaço, né? E tudo sendo transformado meio com os kinoplex, ou os multiplex, que são salas que não têm a alma dessas salas, cinemas que a gente chama pelo nome e tal. Foi na rede dos cinemas também, foi uma coisa que ainda aconteceu bastante, a gente fez uma compilação disso tudo, trocando com algumas dessas pessoas e tal. Mas acho que com esse caminho aí, depois da Aldeia Maracanã, e com essa dimensão que acendeu de uma forma muito concreta essa relação do material com o imaterial e da memória realmente como uma matéria com poderes feiticeiros, assim, aí eu sou a pessoa que leva muito para frente o Cine Fantasma, assim, né? Muitas vezes me chamavam para entrevista, tudo, e eu falava, não, eu sou Doutor Fantasma, porque eu não me coloco nesse lugar de diretor, assim, da coisa. Vocês me apresentaram aqui com o diretor, aí eu, beleza, tudo bem, sim, mas eu me sinto muito mais como uma catalisadora, assim, eu vou catalisando, eu trago uma coisa. Se tiver gente com memória, com lembrança, com vontade de fazer aparecer, a coisa acontece. Se não tiver, não tem. Então, eu penso muito assim, eu estou aqui assim, como com a gasolina, mas a faísca tem que chegar. Assim. Então, em 2014, eu comecei a fazer um doutorado. Na verdade, eu já começado a fazer antes, mas em 2014 eu viajei para uma parte do doutorado. E eu fui para a Europa, eu até fiz umas assombrações do Cine Fantasma lá, eu fiz em Roma, lá no cinema do Pasolini, que também era um cinema que foi incrível, sensacional. Fiz num outro cinema em Berlim também, um cinema que estava fechado e tal. Mas eu comecei a investir bastante nessa vertente dessa mídia mágica, dessa mídia mística, dessa mídia médium, desse espaço de invocação através das projeções e tal. E aí, quando nesse momento, a interação com as redes parou um pouco e eu fiquei meio gestando outras possibilidades para isso, assim, né? Que estavam aí mais relacionadas com um processo também de mergulho nesse doutoramento e tal. E aí eu já tinha feito algumas ideias de ritual com projeção, enfim, muito alimentadas pela experiência da Aldeia Maracanã, mas aí eu já estava fazendo umas coisas com interação também, uma colher de pau que tinha um circuito integrado nela, que quando eu mexia num caldeirão, eu, enfim, disparava uns sons, umas coisas assim que não é muito o tema aqui da nossa conversa, mas
a fantasmagoria do Cine Fantasma ela foi se diluindo nessas outras práticas, todas muito relacionadas a essa pagelança das imagens, por assim dizer. E aí, esse aspecto tão em rede do Cine Fantasma, ele mudou, né? E eu acho que ele muda com várias coisas também. Assim, o Facebook hoje não é a plataforma de interação para nós que era, né? Hoje a gente interage muito mais através do Instagram e tal, né? Então, não tem mais a página do Cine Fantasma tá lá, as pessoas às vezes escrevem. Eu não tenho mais uma conta pessoal do Face, eu tirei a minha conta na época das eleições. Então, eu acho que a gente teve uma série de questões políticas também que foram acontecendo no país, e aí eu acho que, como você mesmo falou, a projeção na rua, ela explodiu de uma forma muito potente. Assim, o coletivo Projetação começou a fazer muita coisa, sim, na época da campanha eleitoral, não só o Projetação, mas vários coletivos, e essa chamada de quem tem um projetor, a gente compartilha conteúdo, então as charges do Latuf iam, né? Depois, quando a gente perdeu Marielle, muitas projeções, eu fiz projetação, eu já estava morando em Salvador, que eu sou professora lá atualmente, a gente fez projetação de Marielle no prédio da universidade lá. Então, o que eu posso dizer é que parece que se estilhaçou em muitos pedaços, assim, aquela ideia inicial. Então, para mim, como mãe da coisa ali, ela ganhou outros aspectos que se desdobram em instalações, em trabalhos autorais de minha pesquisa, e que eu continuo trabalhando, se der tempo eu posso falar um pouquinho, porque quando eu chego na Bahia, terra dos orixás, isso ganha uma outra cor, e aí, com o trabalho com os alunos lá, a gente vai para um outro lugar muito interessante, que é onde a gente está pesquisando hoje, mas, ao mesmo tempo, a gente vê as projeções explodirem, e vocês devem ter visto, a coisa de 1 ou 2 semanas atrás, teve uma projeção sensacional do povo Yanomami e um outro povo que fizeram uma demarcação do prédio lá, né, do Planalto Central, lá, com uma série de ilustrações ali nas torres do Congresso, assim. Então, eu vejo essa potência estilhaçada da projeção na rua, assim, e algo que não era tão presente e que hoje em dia faz parte das manifestações, né? Com laser, tem outras possibilidades até técnicas mais acessíveis hoje em dia, tem VJ Suave, tem Projetemos, tem muita coisa incrível e que está nesse debate da rua mesmo, não está ancorado somente na ideia do fim da sala de cinema, né? A sala de cinema se estilhaçou, ela está em toda parte e ela serve para nos conectar com as nossas memórias, assim, basicamente isso. Eu acho que isso ficou, né? Então, Paula, você estava falando um pouco sobre os trabalhos atuais, né? Sobre como o Cine Fantasma influenciou. Então, a gente queria escutar um pouco mais como é que está atualmente aí os filhos do Cine Fantasma, e também quem quiser procurar, e, enfim, e ver e saber, ou tentar... Não sei como é que é, uma das coisas que a gente tinha para perguntar, que você pode responder agora também, como é que são feitas, como é que é feita a formação dos coletivos, né? Como é que são feitas essas formações, e se as pessoas podem te procurar, ou procurar um nome do projeto, quem tiver interesse em participar. Uhum. Então, são várias perguntas, né? Vou respondendo aos poucos. Então, os coletivos que a gente formou na época que a gente estava fazendo muitas assombrações na rua, eles variaram. Então, no Rio, como eu falei, a gente ganhou um prêmio e aí a gente montou um coletivo com pessoas que a gente já conhecia, que já trabalhavam comigo em circunstâncias diversas, e aí a gente montou uma turma, assim, para fazer as assombrações no Rio. Quando a gente foi para São Paulo, para o Festival Baixo Centro, que não tinha dinheiro nenhum, aí tinha um amigo que já estava no Baixo Centro fazendo uma outra ação, e aí a gente colou na época lá com o Thiago Desan, que depois foi para o Mídia Ninja e tal, e foi incrível, e foi muito legal, e aí era só nós 3. Foi bem guerrilha.
Depois, quando a gente foi para esse do Ceará, que eu comentei já com vocês, a gente fez uma ação junto com a universidade, então tinha um grupo de estudantes da universidade que participaram do trabalho como uma atividade, enfim, e colaram com a gente e compuseram esse coletivo Fantasma do Ceará. Em cada lugar que a gente chega tem uma característica. A gente foi também para a mostra Sesc Cariri de Culturas, e a gente fez em Juazeiro. E aí a gente trabalhou com um VJ, na verdade, de lá. E aí a gente, ao invés de montar numa picape, a gente trabalhou em cima de um carrinho desses puxado por um jegue. Aí a gente era o VJEG. Então também tinha essa ideia de cada lugar ter a característica do próprio lugar, assim, para fazer. E tem algumas pessoas que são mais próximas, que são parceiros meus de muitos trabalhos, de pesquisa e tudo, que às vezes estão comigo. A gente fez um desdobramento do trabalho em BH, no BH Eletrônica. A gente fez uma projeção que começava na praça, trabalhando com as árvores, porque eu tenho um trabalho com as plantas também. E depois a gente desceu e terminou a nossa ação no Cine Patê. Aí a gente trabalhou com um VJ de lá maravilhoso, que é o Homem Gaiola, que na época ele estava começando ainda, agora ele é um dos maiores VJs assim, que a gente tem aqui no Brasil, e foi um grande prazer. Então, através dessas itinerâncias, eu conheci muita gente que trabalha com isso também. E aí tem essa ideia de quando chegar no lugar, chega, pede licença para quem é do lugar, chama quem é do lugar para colar. E como a gente tem essa abertura para agregar mesmo, a gente, enfim, a gente quer chegar para ouvir história, né? As pessoas gostam de contar história, as pessoas se abrem. E o cinema ele ativa uma memória muito afetiva, assim, eu lembro a primeira vez que eu fui ao cinema com meu pai, aí, né, você fala que você vê a imagem, as pessoas às vezes elas querem falar, elas vêm e querem se abrir. Então, tem esse aspecto que é um pouco, eu lembrei agora do Coutinho, né, o nosso documentarista que já se foi, mas que falava isso de como as pessoas gostam também de ser ouvidas, assim. Então, de algum modo, o projeto ele provocou uma empatia que permitiu que a gente ativasse pessoas nos lugares para trabalhar junto com a gente, porque se a gente chega num lugar que a gente não conhece, a gente precisa das pessoas do local para ativar a memória. Não tem como ativar uma memória que eu não tenho, né? Então, a gente depois começou a receber, através do Facebook, na verdade, perguntas. Como é que eu faço? Às vezes, a gente tentaram nos contratar também para ações, assim. E aí eu ficava um pouco sem jeito, porque eu não via aquilo como uma prestação de serviços, assim, né? Então, aconteceu de nos contratarem, e aí eu não me sentia à vontade para ir, mas alguém do grupo que já tinha colado com a gente, porque aí a gente tinha trocas de e-mails e tal, foi. E aí vai, que aí vai, assim, né? Mas não tinha muito essa ideia de ser um serviço que a gente oferece, sabe? Como outros podem ser. Eu não estou dizendo isso para julgar ninguém, mas é só para dizer o que estava me motivando fazendo aquilo, né? Mas aí, eu acho que quando a gente teve essa explosão desses coletivos, todos que começam a fazer, o Projetação, por exemplo, eles tinham, uma época, um manual online de como é que se faz. Tem uma amiga muito querida em São Paulo, a Denise Agassi, que é uma artista, e que ela fez, uma época, uma oficina de como montar um projetor caseiro. Então, você usando um celular, uma lente, você usa uma caixa, e aí você consegue fazer um projetor. Então, tinha um pouco essa ideia também do vai lá e faz, não precisa de mim, sabe? A memória é sua, você tem a memória, arruma um projetor, né? Um projetor, claro, um projetor bom, potente, para a gente fazer uma ação como a ação que a gente fez, que está registrada no curta, né? A gente teve que alugar e a gente tinha grana para alugar. Mas a gente já fez ação sem ter um bom projetor, e a gente fez do mesmo jeito, assim, né? Então, eu acho que tinha... eu comecei a falar muito para as pessoas assim, que aí vai, arruma alguém, tem alguém que tem um projetor, tem uma universidade que tem um projetor, pede emprestado,
só tem esse data show, vai com esse data show mesmo, o que importa é ir alguém junto, fotografa, depois puxa o contraste na foto, posta foto, com essa postagem da foto você vai movimentar. Então, eu acho que o desejo da coisa, né? Que é o que eu acho que a gente começou a transmitir. E aí começaram a pintar esses manuais, né? O Projetação fez um manual. Eu sei que o Projetemos, que é esse movimento forte que começou agora na época da pandemia, eles também têm uma página onde eles auxiliam, dando dicas de como fazer uma projeção e tal. Então, eu acho que é possível encontrar muitas dessas dicas aí, e sem problema, assim. Mas a gente não é muito um serviço e na verdade, a gente não existe também. A gente se junta, faz ação e cada um vai. A gente não o coletivo fantasma, é um coletivo fantasma mesmo, assim. E aí tem o Doutor Fantasma, que sou eu. E aí eu sou o Doutor Fantasma, tal. Então, né, quando o curador da mostra, Eduardo, precisou procurar alguém, me procurou, assim, né? Mas aí, quando eu terminei o doutorado, eu fiz um concurso e atualmente eu moro em Salvador. Eu sou professora no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências e eu coordeno um laboratório de pesquisa que se chama Balaio Fantasma. E quando eu cheguei em Salvador com ainda o projeto do Cine Fantasma ali, né, muito embrenhado em mim, muita coisa. Salvador tem uma história de salas de cinema muito peculiar, muito interessante, assim, como, né, a maioria das nossas cidades, o centro, onde tinham muitas salas, as salas fecharam, tem uma decadência ali, salas em volta da região do Pelourinho todas fechadas, muitas pessoas em situação de rua na frente e tal. Mas as salas de cinema de Salvador, uma época, mais da metade dessas salas aí do centro eram de propriedade de congregações religiosas. Sobre isso. Aí eu fui atrás dessa pista, dessa relação entre igreja e cinema que tem em Salvador. Então, você tinha a Irmã Dulce, mandou construir um cinema, Cine Roma, tem outros 2 Cinepax, o Freio, o Debrando. Então, fizeram cinemas, palácios suntuosos para 2.000 espectadores, no começo para passar programação relacionada às festas cristãs, né? Mas depois, quando as salas de cinema entram em decadência, que o centro se reconfigura, acaba o bonde, né? Vai tudo meio entrando numa decadência, essas salas de cinema começam a exibir programação pornográfica, você fala, meu Deus, o cinema da igreja, passando filme... Enfim, essas contradições do Brasil, muito loucas, e na Bahia ainda mais, e eu pesquisando com os estudantes, né? Eu trazendo essa proposta da gente, através de um mergulho nas salas de cinema, conhecer as contradições da cidade, né? De como que a cidade se organiza, o que a cidade engole, o que a cidade estrangula, o que a cidade glorifica. E aí tem um aluno, um rapaz brilhante, um colega de pesquisa da graduação, que é o Lucas Brasil, que veio com uma outra ideia. Aí ele falou, não, claro, as salas de cinema acabaram realmente e tal, mas o que será que tinha aqui antes das salas de cinema? Porque se as salas de cinema foram retiradas por algum processo, as salas de cinema para chegar também retiraram outra coisa, né? Então, o que tinha antes? Então, a coisa não para na sala de cinema, a coisa vai dar um passo atrás. E a gente faz uma investigação mais funda, né? E aí é um trabalho de arqueologia de mídias também e tal. E aí a gente começa a desfraldar uma pista do que a primeira sessão de cinema aconteceu no dia 4 de dezembro, que é o dia de Santa Bárbara, que é uma festa popular muito forte em Salvador, que está relacionada com festa de orixá também. E aí essa região onde tinham salas de cinema era uma região também que há 50 anos antes era uma região onde o primeiro candomblé de Queto teve seu fundamento, e como que através de uma reforma higienista também, num projeto de transformar, né, Salvador num boulevard parisiense, também retira essas populações negras, esses cultos africanos, né, de origem africana, afrodiaspórios, retira daí para então construir um espaço para a exibição do cinematógrafo. Então, aí a coisa já deu um nó, porque aí o cinema de vítima, por assim dizer, dos processos de gentrificação ou de obsolescência, se torna uma ferramenta desses mesmos processos, né?
Então, como entender... Pode falar. Não, porque se a gente parar para pensar, a Cinelândia nada mais é do que isso, né? Havia ali uma população de pessoas que estavam construindo a cidade, que a partir da reforma Pereira Passos são mandadas para fora dali. Eles não querem mais você aqui. Muito nesse esquema também de isso modelo parisiense, né? A gente vai... Mas ali tinha um convento também. Aquele lugar, o lugar mesmo da Cinelândia era um convento também. Mas aí entra nessas histórias de como é que a igreja também vende os terrenos para a exploração comercial. A gente viu isso de novo no Rio de Janeiro com a Rua da Carioca, que é a rua mais antiga da cidade. A rua toda era da igreja, do convento de Santo Antônio, que fica atrás. Na época do boom, né, do Ike Batista, da Cidade de Espetáculo, o Banco Opportunity queria comprar tudo da rua, aí a igreja vendeu. Então, você tinha uma série de comércios assim, super tradicionais, de sombrinhas, de chapéus, de instrumentos musicais, coisas que tipo, não existe mais. Mas que acontece em Salvador também, né? Que fizeram aquele hotel 5 estrelas ali no centro, né? Quer dizer... Exatamente. Essas descaracterizações, como é que isso... E aí a pesquisa foi um pouco para esse lado de descobrir que o cinema se instala ali dentro de um projeto de reforma urbana que alija a população. Então, como pensar agora, então, na presença do cinema relacionada a esse mito da invocação, das imagens, das aparições, em aliança com o que está sendo despejado, né? E não em disputa com o que está sendo despejado. E aí deu essa volta. Aí é um pouco agora isso que o Balaio Fantasma está trabalhando. Então, nessas conexões das imagens com a nossa ancestralidade e com o que vem sendo apagado, vem sendo sistematicamente apagado. Aí foi curioso até você falar do filme do Emicida, né? Porque o Emicida traz muita coisa. Eu assisti o filme do Emicida com o meu filho que se formou hoje, eu pedi para a gente começar um pouquinho depois aqui, porque tinha a cerimônia dele de formatura online, e ele tem 18 anos, né? Vai fazer o Enem, e a gente viu o filme do Emicida juntos, e aí ele, mãe, Lélia Gonzalez, tal, você conhecia? Então você fica vendo, né, que a pessoa termina uma formação e não ouvia, não conhece, né, coisas importantes da nossa formação, assim. Então eu acho que agora a chave da fantasmagoria e os fantasmas que a gente está trabalhando no Balaio Fantasma estão muito relacionados com a nossa reconexão com essa memória que, por uma série de violências coloniais mesmo, porque o nome é esse, foram sendo apagadas, né? E como pensar o cinema não como agente dessa colonialidade, mas como aliado nas formas de produzir aparições potentes, né? E que façam justiça à nossa história. É bem interessante assim como as pesquisas caminham e essas aberturas, né, que vão acontecendo a partir do tempo. Eu acho que é uma conversa que a gente tem aqui com outros convidados e entre nós mesmos, de como essas respostas ao colonialismo de uns 6, 7 anos para cá, e até pelas contingências do continente latino-americano, como essas coisas vieram gritar mesmo. Os fantasmas estão aí, né? Porque eles são reiteradamente reinventados também, né? A gente tem fantasmas muito recentes para tratar. Então, acho que a gente chega num momento em que se dá conta de que não dá para pensar numa política de cultura nacional se a gente não consegue curar essas feridas que estão aí se refazendo, reconfigurando em outros corpos o tempo inteiro, né? Muito bem. É um processo de cura mesmo. Assim. Eu acho que fazer essa palavra foi realmente bom, porque é assim que eu sinto mesmo, assim. E a gente fez 2 ações em Salvador e foram muito fortes. A gente fez uma no centro, na Baixa do Sapateiro,
indo até esse lugar, onde hoje fizeram um estacionamento no lugar desse primeiro assentamento de Queto, assim, do lado da Igreja da Barroquinha. E essa rua de baixo tinham vários cinemas, e todos estão, enfim, só um deles que hoje é uma loja de tecidos, mas tem é uma grande, não é uma loja com... grande? É uma bem... Tem um que é uma loja grande, tem um que é o Cinepax, que é um enorme, que tinha 2.300 lugares, ele fica do lado de uma ladeira, ele é da Ordem Terceira de São Francisco. Uhum. Tem um que é o Cine Jandaia, que é um muito bonito, que tem um resto de vitral só, e ele é um escombro também, é perigoso. A gente entrou, fez uma série de fotos lá na página do Balaio Fantasma. Eu vou te mandar o link depois. Meu sonho é entrar nessas ruínas que tem ali no centro de Salvador. A gente entrou, foi muito... Não, aí, amiga... Aí é outro assunto, dá dor de cabeça, tem gente que desmaia, passa mal. Não, claro, porque é uma energia muito forte, é muita coisa que convoca, não tem... E aí as pessoas que vêm, que passam, aí passa o maluco da rua e fala alguma coisa. Então, tem muitas dimensões mesmo, muitas camadas. É engraçado, é trágico. Gente, deixa eu só ver se é urgente. Oi? Não, não é. E é isso, então. Não, mas assim... Foi o fantasma aqui ligando. Eu acho que a gente conseguiu dar conta de muita coisa, né? Essa coisa de você ir para Salvador é outra história, porque eu acho que Salvador é uma cidade que ela promove muitas sensações mesmo, corporais, né? Eu acho que tem muita coisa ali... Tudo na Bahia é encantamento, como disse a Vó Cici, que é uma griot, uma sábia griot, que tem sido uma fonte importante para mim, uma oralitura muito importante, assim, porque é uma sábia, ela trabalhou durante muitos anos com Pierre Berger, assim, ela sabe muita coisa e eu tenho tido o privilégio de poder conversar com ela. Agora, na pandemia, não, mas, enfim, a gente tem uma pesquisa que está levando adiante, que é justamente essa de tentar fazer essa trança entre o cinema e as aparições entendidas de um outro modo, assim, né? Então... É uma que aparece no filme do Mateus Aleluia? Eu não vi o filme do Mateus Aleluia, mas pode ser, porque Vó Cici é uma Ebome Cici, é uma senhora, enfim, é uma anciã, ela tem 80 anos, ela é muito conhecida, se você procurar na internet, você vai achar, tem vários vídeos dela. Eu acho que é ela, sim. Gravou um CD, eu acho que ela gravou um CD até falando os oriquis, né, as histórias dos orixás e tal, ela tem um trabalho com as crianças, é uma mulher incrível, assim, muito poderosa. Que incrível saber que tua pesquisa ela foi caminhando por esse lado, sabe? Eu acho, e eu acho que nesse momento, quando eu falei do Emicida, eu falei porque a gente estava aqui numa discussão dessa coisa de forma e conteúdo e da importância política da arte, mas eu acho que num momento particular, esse momento específico que vivemos, com tudo que ele carrega, não há como não fazer algum tipo de manifestação política, né? E eu acho que o filme do Emicida ele é um exemplo disso, mas existem outras, inúmeras mulheres, cineastas enfim, fazendo um trabalho nesse sentido de resgate, né? De resgate de quem elas são, né? De quem são suas mães, suas avós, eu acho isso muito importante. Eu tenho agora, assim, desde que eu estou na Bahia também, eu tenho até evitado essa palavra resgate, porque uma coisa que eu sinto a gente não tá resgatando, sempre teve isso, a gente não estava olhando, mas isso não está perdido, porque quando a gente fala de resgate, parece que não estava aqui, né? E parece também uma ação que, de algum modo, traz algum protagonismo para esse resgate. E, na verdade, eu tenho pensado mais... Eu mudei muito o meu vocabulário desde que eu estou lá também, mais em termos de resistência, de sobrevivência, porque aí é outra coisa. Na verdade, nunca não teve. Estava aqui o tempo todo. A gente que talvez não estivesse prestando atenção, porque, enfim, dentro das nossas dinâmicas de privilégio, a gente pode se dar o luxo de não prestar atenção.
Mas, na verdade, é justamente essa força, a força dessa presença que manteve as coisas vivas até agora, né? Então, elas podem reaparecer para nós, para os nossos olhos mal treinados, cansados, cegos, porque elas nunca morreram, né? Elas sempre estiveram ali. Então, é isso. E eu sou muito puxada pelos alunos, assim. Então, eu cheguei lá, eu vou mesmo como uma esponja, assim. E eu acho que é muito importante essa abertura, que é uma abertura que a gente já tinha para colar com as pessoas e que eu carrego comigo também como professora, né? Porque se eu tivesse dito, não, é só a sala de cinema, imagina o que eu ia perder. Porque o estudante, ele vem, a gente já está tão acostumado com essas relações disciplinares e hierárquicas, né? Que, pô, a professora pediu para fazer sala de cinema, eu vou falar de outra coisa aqui, ele veio todo cerimonioso, assim, será que talvez a gente poderia, quem sabe? Eu falei, claro, obrigado, bora! Assim, né? E aí depois a gente apresentou o resultado dessa pesquisa num congresso incrível na Dinamarca, fui eu e ele, primeira vez que ele saiu do país, a gente tirou uma onda na Dinamarca, e estavam todos os doutores, artistas, assim, compartilhando as coisas, e eu estava lá com o meu colega da graduação, fazendo questão de dizer, não, queria da graduação, e as pessoas... Foi uma coisa que eu acho que acabou... Teve muitas pessoas que vieram falar que ficaram felizes de ver esse tipo de relação também, né? Porque aí a gente entra em outras fantasmagorias, com nossos delírios de grandeza, hierarquia, opressão, tudo que vão se repetir em lugares, a gente sabe, né? Não só a direita, mas, infelizmente, também a esquerda precisa micropoliticamente mudar essas relações. Jorge, você tem alguma pergunta? Não, eu só acho que a gente provavelmente vai conversar outras vezes com a... A gente vai te procurar outras vezes. Procura, Doutor Fantasma. Gente, obrigada. Da projeção como manifestação política, como movimento de mobilização, mas ele já vai indo para outros caminhos e que a gente já chegou aqui na nossa conversa ao cinema, indo de vítima, como você falou, a antagonista, a vilã, esses processos de elitização do audiovisual que começaram desde que ele praticamente foi criado, né? Então, dificilmente essa vai ser a única conversa que a gente vai ter, porque são vários temas que interessam a gente. Então, acredito que essa tenha sido só uma prévia do Dr. Fantasma na apostila de cinema, porque são muitos temas que contemplam aí, né, Roberto? Sim, tem muitas ideias parecidas com o que a gente vem tentando quebrar também dentro da crítica de cinema, né? Acho que são espaços hierárquicos e acho que a gente está meio que para implodir esses espaços. Tem que ser, porque senão a gente fica com a herança industrial do cinema, né? Porque o cinema tem essa característica super festival A, festival B, tapete vermelho, um filme de fulano, então tem todas, enfim, é um assunto grande que a gente pode conversar sobre ele, o Dr. Fantasma gosta de conversar sobre ele. Bom, então, Paola, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, gente. Assistam. Boa sorte aí para você. Assombrações de Cinemas de Rua, lá na Mostra de Cinemas do Brasil, pelo menos até 31 de dezembro. Acompanhe, curta nossas redes sociais, se inscreva no canal se você está assistindo pelo YouTube, segue o nosso feed do Spotify se estiver ouvindo o podcast e acompanhe as nossas atualizações. Muito obrigado, Paola. Obrigado, Roberta. E até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu.